Olá, meus amigos, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal iTécnicos. Nós estamos aqui muito satisfeitos com a sua presença e queremos trazer para você, mais uma vez, informação importante sobre a nossa profissão de técnicos industriais. Profissão essa que, graças a Deus, é valorizada a cada dia. Nós que somos os técnicos que estamos em todos os segmentos da engenharia. E conforme o nosso compromisso com você, a gente, a cada semana, traz uma pessoa muito importante que vai falar da profissão. E essa pessoa, com certeza, vai falar sobre a carreira dela, sobre a forma dela atuar, que vai impactar em você. E você, técnico, que está começando agora, ou aquele que ainda está pensando em fazer o curso técnico, vai sim se interessar pela profissão e vai, com essas informações, poder decidir. Eu estou falando que nossa conversa hoje vai ser com a técnica em mecânica e técnica em eletrotécnica, Daniele Couto. Daniele, seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite para gravar aqui e dispor aí de um tempo da sua vida para estar conversando conosco e com a nossa audiência aqui no canal iTécnicos, que é uma forma de valorizar as nossas profissões. Seja muito bem-vinda, Daniele. Obrigada, Luzimar, pelo convite, pela oportunidade. Eu acho que é trocando experiências que a gente consegue fazer a diferença na vida das pessoas. E às vezes, ouvindo um pouquinho da minha história, alguma mulher ou alguma outra pessoa, não só mulher, se identifique e também decida trilhar o mesmo caminho. E estou muito feliz em estar aqui, agradeço a oportunidade e vamos lá. Perfeito, Daniela. Inclusive, é uma satisfação muito grande. Por quê? Porque as mulheres que representam as profissões de técnica também participam muito ativamente do mercado. E isso nos deixa muito honrados com a presença da Daniele, que, inclusive, ela é do movimento que quer buscar que as mulheres participem ainda mais. Então, Daniele, isso nos deixa assim até curioso, porque é uma atividade que técnicas estão desenvolvendo como na tua área, parte de mecânica, parte de eletrotécnica. Nos ajude aí com a tua experiência para estimular cada vez mais as mulheres técnicas a participarem e os meninos também. Você é técnica em eletrotécnica e técnica em mecânica. Nos diga aí sobre a tua profissão, como é que você desenvolve ela. Vamos lá. A minha formação, eu fiz o caminho inverso. Vou começar a falar um pouco da minha vida como um todo para entender como eu cheguei na área técnica. Geralmente, as pessoas ingressam no ensino técnico no nível médio, né? E é a primeira formação que a pessoa procura, até para uma colocação no mercado de trabalho. Eu não, a minha primeira graduação e a minha primeira formação foi como psicóloga. E eu já atuava nessa área. E eu migrei para a área técnica. E hoje, vale ressaltar a todo momento que eu sou muito feliz na área técnica, muito realizada mesmo. Certo. Eu acho que todo conhecimento coopera para o bem e para a excelência. E é a maneira como eu cheguei até a área técnica, eu vou estar falando aí no desenrolar da conversa, vocês vão entender como que foi isso. Então, hoje a gente sabe que já existem nesses ramos das engenharias como um todo, muitas mulheres. Mas não foi sempre assim, né? Perfeito. Então, a gente já vê aí nas instituições de ensino várias mulheres, inclusive no ensino técnico, em várias áreas específicas, não em todos os cursos. Ainda temos, na maioria dos cursos, muitos homens, mas vem mudando esse cenário e a gente precisa trazer essas técnicas para a atuação, porque muitas fazem o curso, mas não atuam na área. Então, assim, acabam abandonando a profissão por algum motivo. Sim. E a gente fala e ressaltar também que a demanda técnica, ela é uma realidade. O serviço técnico tem uma demanda real no mercado, então a gente tem que valorizar e fazer esse encontro, né, da formação junto com o mercado de trabalho. Eu vim para o serviço técnico através dessa demanda. Por exemplo, eu já atuava como psicóloga há alguns anos e estava inserida numa empresa familiar e que a gente fazia contratações de técnicos, eles aprendiam o trabalho e viravam nossos concorrentes. Então, aí a pessoa, né, falou assim, Daniele, faz o curso e pega o período que você não está trabalhando e nos auxilia aqui. E eu já ajudava em várias outras demandas, como compras e tal, né? Auxiliava lá na empresa familiar. Falei, tá, vou fazer. Fui. Fiz o primeiro, fiz o segundo. E dessa demanda, dessa necessidade real do mercado de não conseguir profissionais para atuar. Outra hora a gente não conseguia uma contratação de quem queria atuar
ali na mão na massa mesmo. Então, Certo. acabou que eu fui, fiquei, estou até hoje. Não saí mais. Se identificou e gosta da área, né? Exatamente. Essa transição também, a gente vale ressaltar que é rentável. Sim. O serviço técnico, ele é um serviço valorizado, porque ele traz solução para todo e qualquer tipo das mais diversas, né, realidades. Então, ele é um serviço que a gente precisa de manutenção, a gente precisa de execuções, a gente precisa de estudos. Projetos, Hoje, né? tudo, os desenvolvimentos de todas as tecnologias passam pelo serviço técnico. Os vários equipamentos os quais utilizamos está no serviço técnico também. Perfeito. Então, a gente tem que ressaltar isso. Eu trabalho especificamente na área de incêndio e pânico. Sim. Então, eu trabalho com manutenções e execuções na área de incêndio e pânico, especificamente na cidade de Goiânia, em torno, e alguns serviços eventuais fora, né, pontuais, de alguns contratos, enfim. E a gente trabalha de encontro a uma necessidade e exigência das normas técnicas do Corpo de Bombeiro. Então, por isso aí a demanda. Tá. Você atua, e aí é interessante a gente até debater esse assunto, porque em muitos locais há uma certa dificuldade, em alguns estados. Uhum. A gente vem vencendo essa barreira aos poucos. Mas você atua com projetos diante do Corpo de Bombeiros, é isso? Não projetos. Não projetos, Não né? trabalho projeto. Eu trabalho só com manutenções e execuções do que já está certo. realizado. Então, por exemplo, eu tenho parceiros que fazem os projetos, Certo. na hora de executar eles já me procuram. Perfeito. E aí você executa manutenção em postos de combustíveis, em... Também, Pode não só elencar. condomínios, comércios de modo geral, todo comércio que tem ali aquele Certo. sistema de incêndio. E quando a gente fala em sistema de incêndio, estamos falando de SPDA, que é anel para-raio. A gente está falando de sistema de hidrante, rede de sprinklers. A gente está falando de sistema de alarme e detectores de incêndio. Então, a gente está falando de toda essa... Interessante, Daniela, porque assim, da tua área, como técnica em mecânica e técnica em eletrotécnica, eu tenho até conversado aqui com os colegas, ao longo dos vários podcasts, que o técnico, né, na área de mecânica, por exemplo, você pode atuar como manutenção de automóveis, instalação e manutenção de elevador, escada rolante, mas existe essa outra parte que você atua, né? É bem que amplo, né? É bastante ampla. Uma outra curiosidade também é que o meu primeiro contato com a mecânica não foi nessa experiência. Para mim falar também da minha atuação como mulher e como eu nunca vi dificuldade em ocupar lugares, eu tenho que falar um pouquinho da minha história de vida também. Perfeito, é importante. A minha mãe, ela é uma inspiração porque minha mãe ficou viúva aos 28 anos. Nossa, nova. E eu tinha 10 e meu irmão 7 na época. Meu pai faleceu de um acidente. E minha mãe sempre trabalhou, sempre teve cargo de liderança na empresa a qual ela era contratada durante 18 anos. E no cargo de liderança, ela era também uma única mulher, né? Sim. Que chefiava e tal. Então, assim, para mim sempre foi muito natural, porque a visão que eu tinha dentro de casa era de uma mulher que fazia tudo. Então, a gente nunca teve limitação de gênero. Certo. Então, por isso, foi muito tranquilo. Quando eu formei em psicologia... meu grande medo, eu trabalhava na época numa corretora de seguros, que eu conseguia conciliar o horário da faculdade, era ficar meio perrengue no trabalho e não conseguir faturamento suficiente. Então, nessa época, minha mãe também trabalhava numa empresa de utensílios domésticos e nós montamos uma empresa nossa, porque minha mãe tinha uma carteira de cliente muito extensa. Então, durante anos, 12 anos mais precisamente, fomos proprietária de uma fábrica de panelas. Olha aí. Então, meu primeiro contato foi na fábrica que eu cuidava de, né, assessorava toda a produção, toda a questão. Certo. Então, essa parte de torno e prensa. Na época, por exemplo, a gente foi no interior de Minas Gerais, visitar uma fábrica grande, já estruturada, e tinha uma prensa lá. Só que a prensa era realmente um valor agregado muito elevado. Certo. O que nós fizemos? Fabricamos a prensa aqui. Vocês fabricaram a prensa? Eu, junto com um dos funcionários, que é uma pessoa muito capacitada também. Certo. Então, a gente comprou toda a ferragem, fez tudo e fabricamos a prensa. E a distribuição da panela que veio da prensa, ela era de uma qualidade excepcional, por exemplo. Então, aí logo em seguida, minha mãe aposentou. E eu decidi vender a fábrica, porque minha mãe era a parte comercial e ela era muito boa no que fazia. E a gente também viu dificuldade em contratar e tal. Falei, não, mãe, vamos. Eu já atuava como psicóloga, já estava melhor. Foi onde abriu a brecha para o serviço técnico.
que eu fiquei com horário vago. Certo. E fui convidada a ter uma atuação mais efetiva nessa parte. Foi onde eu Perfeito. estudei, fiz os cursos, fiz primeiro eletrotécnica, em seguida Mecânica. mecânica, e já comecei, já estava ali inserida naquele meio. Tá. E a coisa foi indo e estou aqui. Aí, gradativamente, fui abandonando a psicologia. Certo. Quando eu vi, eu já estava mais cá do que lá e permaneci. É interessante que no início da conversa você disse justamente isso, que você fez o caminho inverso, né? Fiz o caminho inverso. Fez primeiro a graduação, depois é que fez o curso técnico. Exatamente. Bem interessante. E hoje você atua, você é empresária ou você, como que é? Exatamente. Eu faço uma outra coisa. É. Porque a maioria das técnicas que a gente conhece, Luzimar, ou que Sim. chegam até mim, elas estão contratadas numa empresa privada, a qual elas têm a empresa ali como base, ou elas estão no serviço público, Sim. por exemplo. Eu empreendo dentro do serviço técnico. Certo. Então, quer dizer, eu brinco que eu sempre estive no mesmo ramo de prestação de serviço. Certo. O que mudou foi o produto com o qual eu trabalho. Então, hoje, eu entre aspas, eu vendo soluções. Certo. Eu vendo realmente o reparo, a manutenção, o que você precisa ali no seu equipamento, no seu sistema. Certo. É isso. Então, eu empreendo nessa área, eu trabalho para mim, de maneira autônoma. Certo. Vale lembrar também que quando a gente empreende, a gente tem que ir sentindo o mercado e fazendo as modificações necessárias conforme a demanda. Perfeito. Porque no início, por exemplo, nessa área de incêndio e pânico, a empresa ela atuava com extintores de incêndio. Aí a gente percebeu que todo mundo que fazia o serviço da manutenção ou compra de extintores precisava de serviços adicionais. Foi onde a gente foi especializando, buscando gente especializada e formando as equipes que têm, né, os braços da empresa aí para poder agregar valor realmente. Perfeito. E então é importante, você tem com o CNPJ, é uma empresa, É uma né? empresa. Uma empresa. Então é interessante observar aí, igual o que a Daniela acabou de dizer. Tem os técnicos ou as técnicas que se interessam em ser empregados de uma empresa grande ou média, ou do tamanho que seja, ou servidor público. Mas existem aqueles que empreendem, que é o caso da Daniela. Então, pessoal, você que já é técnico, ou você que está fazendo o curso técnico, saiba que o universo de oportunidades nessa modalidade é grande. E, conforme a Daniela até disse aqui... Inclusive, eu sou responsável técnica da empresa, né? Você é a responsável técnica da empresa. Exatamente. Perfeito. Que responde lá pela equipe e por todo mundo. Isso. E aí, o que você disse, nos postos de combustíveis você também presta serviço? Também. Eu disse no nisso, posto de combustível, como que é igual eu falei, a gente já especializou nessa área. Tá. Todo posto de combustível tem um para-raio. Certo. E tem alguns sistemas. Alguns, por exemplo, iluminação de emergência. Aí vai depender do tamanho do posto e da abrangência, às vezes, ali da extensão que vai do posto, por exemplo, loja de conveniência, algum escritório, né? Certo. Depende ali do formato do posto. Então, a gente faz o serviço ali de manutenção, de inspeção preventiva, anualmente. Tá. Então, vale lembrar que meu serviço também é recorrente. Ah, E hoje perfeito. é muito bacana, porque no início, vamos falar um pouquinho das dificuldades, porque nem tudo são flores. Perfeito. E eu acho que toda área de atuação, independente de qual seja, tem a sua dificuldade, tem os seus pormenores. Por qualquer negócio que você vai começar, ou qualquer, enfim, lugar que você esteja, a gente tem os problemas sim. Então, quando eu chegava, já aconteceu de eu ver no rosto da pessoa ali estampado, essa menina vai fazer isso? Essa pessoa vai fazer isso? Então, quer dizer, eu chegava com a minha equipe e tal. E não só, eu tenho, por exemplo, as minhas limitações também, como em tudo. Eu não tenho tanta força física. Claro. Então, para algumas coisas, ou eu preciso de ajuda, ou eu preciso de um maquinário específico. Certo. Né? Então, por exemplo, já aconteceu num registro ali numa válvula do hidrante, por exemplo, uma válvula de gaveta, qualquer coisa, por estar emperrada ali, porque às vezes fica muito tempo sem ser manuseada, ela emperra realmente. Então, eu precisar de ajuda, então eu tenho que chamar. Já encontrei pessoas maravilhosas que viu que eu não ia dar conta e já me cedeu uma pessoa sem nem precisar pedir. Certo. Só que já encontrei pessoas que ficaram ali olhando para ver se eu ia dar conta ou não. Quer dizer, né? Você sabe o conceito técnico e prático, claro, você sabe onde que tem que apertar o parafuso, mas precisaria de alguém por causa da questão da força. Aí no caso, né? A gente já vai aprendendo a lidar e por isso a gente tem todos os caminhos ali para chegar no objetivo. Certo. Uma das outras coisas que a gente adotou lá na empresa também depois do meu ingresso foi
o carrinho de carregar caixa de ferramenta e por aí vai, porque antes os meninos faziam por conta própria. Certo. Aí depois eu falei, não, gente, isso está errado. E independente do fato de eu ser mulher, Certo. qualquer pessoa vai precisar de ajuda para não pegar peso extra, desnecessário. Desnecessário, exato. Entendeu? Até para preservar o físico de cada um. Exato. Então, assim, a gente foi ajustando as medidas para que ficasse justo, né? Para equiparar. Tá certo. Perfeito. Aí você falou, tem postos de combustíveis, shoppings também, né? Porque o sistema de SPDA, então... não começa... só SPDA. Nos shoppings, por exemplo, Tá. a gente trabalha muito a rede de springers. Certo. Porque, às vezes, as lojas fazem alguma alteração no layout, então você precisa subir a rede, descer a rede, pôr mais algum ponto, detectores também. Então, por exemplo, a gente é contratada muito também especificamente por lojas, Certo. né? Fora o sistema do shopping, que o principal sistema do shopping como todo é o de hidrante, né? Sim. Seria o sistema fixo de combate a incêndio. Tá. E aí o sprinkler, né? Aqueles Exatamente, aqueles chuveirinho chuveirinhos que fica... pulveriza a água em caso seja detectado ou acionado algum alarme, algum sistema de incêndio. Aquilo ali é interessante porque é na área de mecânica, né? É Porque na área de mecânica. Ele é da mecânica. É um líquido que tem ali dentro que equilibra aí tem o sistema, né? todo, né, a parada ali que a gente faz para regular, tanto para ver a pressão da água, de tudo, se vai ter a queda suficiente, por exemplo, em condomínio para chegar em todos os lugares, Certo. e por aí vai. Interessante, porque aquilo ali é uma... Tem a bomba, né, de incêndio. Se tiver uma chama, alguma coisa, ele explode, aí cai a água. Exatamente, ele é acionado, né? Uhum. Ele é acionado e provoca pulveriza a água, para exatamente, para apagar o incêndio. Maravilha. Exatamente. E tem também, por exemplo, as mangueiras de incêndio, que também Certo. entram nessa parte. Então, o sistema ele é bem amplo. Tá. Daniela, e você disse aí de uma situação que você chegou, a pessoa olhou... Além dessa, tem outras situações que você acha hilária que poderia compartilhar sem citar nomes? Tem, por exemplo, hoje, graças a Deus, eu sou muito grata, não só às pessoas às quais eu trabalho, como clientes, as pessoas Sim. que me contratam, que confiam em mim, que a gente já estabeleceu uma relação de confiança, mas também aos meus parceiros de todas as maneiras, os meus fornecedores, todos eu acho que a gente vai fazendo aí uma rede, né? Sim. Mas já teve muitas situações. Tem síndicas, por exemplo, de vários condomínios, que às vezes tem um perfil assim, que são senhoras tal, e elas adoram ser atendidas por mim. Eu já fidelizei, Certo. e se deve ao fato, por exemplo, de eu ser mulher. Ser mulher. Por quê? Porque eu chego lá e não simplesmente faço. Eu simplesmente lá dou um respaldo para ela do que eu vou fazer, entendeu? De maneira acessível do que eu estou fazendo. Certo. Então, dona, a gente vai fazer isso, tal, e qualquer dúvida a senhora me fala. Então, quer dizer, elas gostam desse tratamento. Já tem pessoas que não, quer que eu vou lá, faça e não quer nem bom dia. Papo, Aí você vai aprendendo a lidar com o lidar com cliente cada um, também, né? De cada situação, entendeu? Certo. Então, eu acho que é isso. O feeling comercial também na hora da prestação de serviço, isso conta muito. E a gente vai trilhando o caminho e vendo aí no que tá. Maravilha. Mas, como eu falei, nem tudo são flores. Nós, como mulher, ocupando esses espaços majoritariamente masculinos, Certo. a gente se depara com várias situações. Já aconteceu também situações chatas de a gente sofrer algum tipo de comentário chato, de alguma coisa assim que não é tão legal. Então, Certo. assim, você tem que ter um posicionamento Manter uma firme. posição, exato. Você tem que ter, às vezes, ali, passar batido, fazer de desentendido. Então, você acaba também... E isso eu acho que não é uma habilidade que eu, Daniele, na minha ocupação, desenvolvi, mas eu acho que todas nós mulheres, em algum momento da vida, desenvolvemos, porque independe do cargo que a gente ocupa, Claro. independe do lugar que a gente está, a gente sempre encontra e se Sim. depara com esse tipo de situação. E, assim, não seria justo eu não falar que não existe, porque existe. Sim. Né? Existe o machismo, existe tudo isso. Mas é igual eu falei, o trabalho está ali para ser realizado. E não é isso que vai me impedir. Porque a competência vocês têm Exatamente, igual todos nós, todos somos iguais. Então... E a melhor coisa do mundo, já aconteceu também, da pessoa falar, não, você não vai conseguir resolver isso aqui não. E era uma coisa simples, entendeu? Era uma regulagem de alarme que tinha um sensor disparado. E eu fui lá, troquei o sensor que estava disparado, organizou tudo, resolveu, resetei ali a central, pronto, falei, tá funcionando. Aí a pessoa falou, não. Eu falei, vamos testar? Testamos, vamos testar de novo? Ele falou,
Pode testar mais uma vez? Podemos. Então, assim, às vezes a pessoa também não coloca fé. Sim. São os preconceitos, né, Exato. o Luzimar? Quem vê cara não vê coração. Exato. E graças a Deus, capacidade, inteligência e domínio do que eu estou fazendo, eu tenho. Então, Sim. a gente chega, é igual eu falei, para resolver as questões, para apresentar de fato uma solução para toda demanda que aparece. Exato. No início também, não vou falar que hoje eu tenho um domínio maior. No início também a gente não tinha essa certeza toda. A gente chega no serviço meio assim. Então, assim, a confiança, esse conhecimento, ele também é construído. Claro, né? Você faz um serviço, você ganha confiança. Exatamente. Forma, isso em todas gênero. as profissões. Em qualquer gênero exatamente. também. Então, a gente... Por que eu falo isso? Porque, às vezes, todo mundo conta as vitórias. Não conta os percalços. Porque que as pessoas se identifiquem e saibam. Sim. Que é fazendo que você vai aprender. É pondo ali a mão na massa que você vai construir ali né, a sua história. Exato. E eu sou muito do fazer, eu gosto. Sim. E para mim o trabalho, eu gosto de trabalhar, então Certo. vem de encontro aí a uma característica pessoal. Perfeito. E é um desafio grande aí agora uma situação, porque você é conselheira também, né, no Conselho Regional dos Técnicos. Estou como conselheira. Está como conselheira. Então, concilia aí o seu trabalho e ainda a missão de estar lá no conselho exercendo esse mandato e tudo mais. E dentro do conselho é um trabalho honorífico, a gente sabe, se você quiser falar. Na verdade, é interessante como eu cheguei até o conselho também. Eu já era inscrita no CREA. Certo. E já, né, realizava uns trabalhos lá e tal. E quando fez a migração do sistema, não na criação em 2018, lembrando que agora essa semana está fazendo 6 anos da criação do nosso conselho, o que é uma marca importante. Eu hoje, como técnica, me sinto muito mais representada, me sinto muito mais valorizada e acho que todos os trabalhos desempenhados e toda a estrutura que o conselho nos fornece enquanto profissional da área nos dá um suporte incomparável. Vale a gente ressaltar isso para você que é técnico também e tem vontade de ingressar no mercado de trabalho. A primeira ação é vir para o conselho, né? Se inscrever para que você viabilize aí portas do mercado de trabalho e de atuação técnica. Então, na migração do sistema, quando paramos de operar dentro da plataforma do CREA, o bombeiro do estado de Goiás fez uma recusa nos documentos, nos RTs, né? Hoje TRTs, isso. Nos registros técnicos realizados pelos técnicos industriais. Então, e aí começou meus clientes que faziam, né, o anexo dos documentos dos serviços que eu havia realizado, começaram a ter recusas. Então, eu fui batendo no corpo de bombeiro saber o que estava acontecendo. Perante a informação, não, a partir de hoje, eu vim bater no conselho. Falei, gente, eu preciso de ajuda. Meu ganha-pão hoje está 100% nessa sexta e eu preciso organizar. E tivemos várias reuniões no Corpo de Bombeiro até que foi solucionada a questão, graças a Deus, positivamente. Até porque não tinha outro caminho, era, né, o correto. E aí, passou. Consegui seguir meu trabalho. Quando foi na eleição seguinte, recebi um convite do Luiz, tenho que agradecer ele também. Ele falou, Dani, você não quer candidatar? Aí eu falei, Luiz, não, eu trabalho muito, não tenho tempo, e como que eu faria? Ele falava assim, não, mas vai lá, põe seu nome, se inscreve junto do documento, tô te mandando aí a relação de documento, pensa aí, vai lá. Aí eu pensei que era formato de chapa. Sim. E na época o conselho foi tão bacana, atendendo a solicitação e apoiando os técnicos nas demandas, que eu falei, eu não posso deixar de fazer esse favor, vou me inscrever para compor a chapa dele, né, E achei que era no formato de chapa. Porque outra curiosidade é que eu também já fui conselheiro no Conselho Regional de Psicologia. Você então já tem experiência? Já tenho experiência de conselho. Não é o primeiro conselho ao qual eu represento, né? Eu fui conselheira de 2011 a 2013, se não me falha a memória, no Conselho Regional de Psicologia. Então, eu fiz a inscrição. E aí? Estou aqui. Ganhei. Acabei pedindo alguns votos em alguns grupos de trabalho que eu tenho, de técnicos, que a gente troca informações e tal. E alguns outros técnicos que trabalham comigo também. Fiz esse pedido e deu certo, graças a Deus. E estou aqui.
E eu gosto dessa representatividade. Certo. Por quê? Porque eu acho importante, como eu falei no início, a gente falar e a gente estar nos lugares fazendo essa construção. E mais do que construção, semeando para que as pessoas novas, para que os nossos jovens possam também trilhar esses caminhos. E já peguem uma estrada melhor, uma estrada mais pavimentada. Já pavimentada, né? Exatamente. É até interessante, eu sempre digo que a gente assume, de repente, um mandato, igual você. Existiu alguém antes de você que ajudou na construção. Com certeza. E você, neste momento, está ajudando na implementação, no melhoramento. E para quê? Para que pessoas lá na frente encontrem um conselho melhor, exatamente, com melhor representação. Uma outra coisa que a gente tem que pontuar, igual eu falei lá, a gente tem que crescer hoje dentro do conselho. Nós, mulheres, representamos 4,5% a 5% de inscritas. Sim. Então, quer dizer, é um número muito pequeno. Ainda o Conselho de Técnicos Industriais é majoritariamente masculino. Então, aí, por isso a gente faz os trabalhos nas escolas, para que essas meninas não fiquem só no estudo. A gente sabe que as mulheres têm buscado mais aperfeiçoamento, né? Sim. E mais a formação aí de ensino. Mas para que elas também atuem e tenham vagas no mercado de trabalho. Isso também é muito importante. Certo. Você até participa, né, dentro do conselho, existe aí o GT Técnicas Industriais, né? Sim, eu participo, na verdade, no 01, que é o Sim. regional a qual eu represento, sou conselheira por Goiás. Certo. A gente tem o GT, chama Ações Inclusivas Mulher, ao qual a gente faz um trabalho em conjunto também, desenvolve várias ações voltadas para o público feminino, não só de abertura de mercado de trabalho, enfim, valorização da mulher técnica e do serviço técnico para a mulher técnica, mas também contra todos os tipos de violência, com todas as demandas que ser mulher nos exige, né? Sim. Então, a gente vai de encontro a todas essas necessidades. E, além do CRT01, eu também componho o GT Nacional, que é o GT Mulheres Técnicas também, que é nacional. Estou também na composição que foi eleita e faço parte também. Que maravilha. Então, e no conselho, até é importante a gente frisar, a gente já sabe disso, que a Daniela, como empresária, como profissional que exerce a profissão como técnica em eletrotécnica e técnica em mecânica, é um mandato honorífico, né, Daniela? Exatamente. Que desafio. Você doa horas da sua vida para... De um tempo, é o que eu falei. Na verdade, Luzimar, quando a gente escolhe e faz esse compromisso de estar no conselho, a gente está enxergando além. Perfeito. A gente já tem ali o seu trabalho estruturado, o seu ganho estruturado. Então, você coordena para que eu tenha pausas, para que você se dedique ao conselho. Para que você estruture, igual eu falei, pavimentando aí toda uma estrutura para fortalecer uma categoria, para fortalecer toda uma base, para que as pessoas possam realizar seus trabalhos de maneira correta, de maneira legal, de maneira estruturada, né? Vamos dizer assim. Então, isso é o que a política faz por nós em diversos âmbitos. Até quando a gente vai na comunidade local ali do seu bairro, e às vezes você tem um síndico, um presidente de bairro, as pessoas não estão entendendo que aquela organização está sendo estruturada para que todos possam usufruir da melhor maneira. Perfeito. Então, hoje no Conselho, vale ressaltar o trabalho que vem sendo feito aqui até nesse momento, nesses 6 anos de existência, pegamos tudo do zero. Exatamente. Eu não estava aqui no momento da transição. Eu estou há 2 anos, né? Vai fazer 2 anos. Mas é incrível como tudo está sendo construído. E a maneira como está sendo construído, a gente tem também que valorizar. Sim. Porque eu brinco, tem uma frase que eu falo, que é assim, depois que alguém foi lá e fez, é fácil alguém criticar. Mas você começar algo do nada e construir, gente, vamos combinar. É maravilhoso, a gente tem que dar crédito. E outra coisa que eu acho assim de extrema importância falar. Vamos errar. Vamos permitir o erro. Sabe por quê? Porque a gente só aprende fazendo. Então, se alguém teve o mérito de ir lá, ousar, fazer, em vez da gente falar, não, fulano fez errado, vamos falar, parabéns, você tentou, vamos melhorar? Vamos corrigir os erros? O que a gente pode não errar agora? Então, vamos tentar construir por esse caminho. Sim. E não vamos valorizar só o acerto. Vamos valorizar as pessoas que estão tentando construir. Porque, como eu venho dessa parte do empreendedorismo, então eu tenho esse olhar de que a gente vai construir e de que a vida vai levando a gente por caminhos. Perfeito. Entendeu? Eu, por exemplo, venho de uma família humilde.
de uma história de vida que eu não tive a vida desenhada. Eu tive que fazer o meu desenho e todas as oportunidades que passaram pelo meu caminho, eu abracei. Perfeito. Por quê? Porque, primeiro, eu sabia, minha mãe fala, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, vamos plantar legal. Vamos deixar as portas abertas. Perfeito. E por aí, a gente vai trilhando o nosso caminho. A gente visa um bom trabalho, a gente visa retorno financeiro. Claro. Mas a gente tem que fazer a junção disso, mas trilhando esse caminho, aproveitando as oportunidades. E acho que essa é a mensagem. Você falou aí de uma situação interessante e até bom como mensagem para nós todos técnicos, porque podemos ser empreendedores sim. Eu sigo um empresário aqui do entorno do Distrito Federal, é de Brasília, ele acho que começou no Santo Antônio Descoberto, o nome dele é Ricardo Hester. E esses dias eu estava vendo ele, é um empresário, palestrante de sucesso. E ele falou justamente o que você disse agora, vamos tentar. Erra, não tem problema. Ele tem uma frase, uma mensagem que ele fez com o seguinte raciocínio. Ele falou, olha, se está dando tudo certo o tempo todo, significa que você não está criando, você não está ousando. Então, em algum momento, vai ter um probleminha, que você vai precisar corrigir rotas e tal, porque você precisa implementar desafio, criar situações novas, buscar melhorar. Na verdade, é quando os problemas surgem que a gente tem, que exige mais de nós, igual Exato. Você falou, né? E que a gente acaba se aperfeiçoando, que a gente acaba, por exemplo, uma situação, a clientela caiu, o número de serviços não está entrando como entrava antigamente, então, peraí, vamos rever, o que está acontecendo? Por que não está entrando? O que a gente precisa melhorar? Então, a gente tem que estar fazendo esses ajustes, né? Então, e isso em todas as áreas, na entrega do serviço, quando a gente vai realizar o teste final do sistema, tudo, o cliente está satisfeito, não está, o material que a gente está utilizando, então, a gente tem que fazer esses ajustes o tempo todo, né? Certo. Para que que consiga ter melhorias. Exatamente. Então, que bom, Daniela, que você tem aí essa experiência e pode estar compartilhando aqui com nossa audiência de mostrar que uma mulher técnica, empresária, autônoma e que enfrentou desafios aí, não apenas no dia a dia da profissão, mas na transição do conselho, por exemplo, teve essa barreira lá no Corpo de Bombeiros, né? Mas que hoje está completamente solucionada. Que maravilha. E graças ao conselho, na época, o pessoal do jurídico aqui de Brasília me encontrou lá e a gente fez uma reunião muito produtiva, muito esclarecedora, que indefinitivamente solucionou porque na verdade foi um erro de interpretação, né? Certo. Então foi corrigido no mesmo dia, mas eu sozinha como técnica, chegando lá não tinha essa força e precisava dessa representatividade. Perfeito. Então é onde entra novamente, às vezes, em várias prefeituras, em vários órgãos que, né, a gente está levando aí o conhecimento do conselho também. Tá. E aí, até bom tocar nesse assunto, né, dizer que o conselho até teve uma solenidade, né, na Câmara dos Deputados, em comemoração aos 6 anos de criação, né, da aprovação da lei, da publicação, e mostrar que o técnico não fica devendo nada para nenhuma outra profissão. Não, pelo contrário. Nós temos o nosso mercado, competimos de igual para igual com outra profissão. Claro, temos as nossas limitações legais que são inerentes ao conhecimento que a gente adquiriu na escola. Mas aquilo que a gente aprendeu, nós temos competência, temos habilidade para desenvolver. Habilidade absoluta de ir lá realizar com excelência. Exato. Porque, na verdade, eu brinco que o técnico faz, né, gente? Exato. Porque essa é a verdade, o técnico faz, a gente chega para fazer e é tão bom e é tão prazeroso, vai nessa questão de solucionar o problema. O exemplo que você deu agora. Exatamente, você chegou lá, você fez. E é prazeroso quando você entrega um serviço. Certo. Quando você realmente vai ali e faz acontecer. É igual eu falei, no começo eu já tive situações que eu falei, nossa, isso aqui, peraí, deixa eu pegar, ligar para um colega, pedir uma opinião. O que você me orienta a fazer? Qual marca que eu compro? Você acha que essa marca aqui vai dar problema e tal, tal, tal? Então, quer dizer, até você conhecer e dominar, hoje eu já percebo o caminho inverso. Muitas pessoas me ligam, Dani, o que você está usando assim? Dani, e tal. E as pessoas acabam te consultando, né, para ter um norte em várias situações. Aí, a hora que você vê, você fala assim, poxa, já inverteu, já tô legal. Você já está sendo professor exatamente, agora, né? A gente percebe isso em vários mecanismos de trabalho, de atuações, a gente percebe isso. Certo. E a gente tem aí vários segmentos.
citei a parte de postos de combustíveis, os shoppings, mas na indústria como um todo, né? Na indústria como um todo, né? O técnico em eletrotécnica e mecânico é muito requisitado. Muito requisitado. Eu me especializei nessa parte específica de incêndio e pânico, né? Nessa área de atuação. Mas a amplitude de atuação ela é gigante. Certo. E assim, vale ressaltar outra coisa, Luzimar. Na área técnica, como em toda a área, tem umas áreas que você fica mais acomodado, mas a área técnica ela não te deixa. Porque todo dia tem uma novidade no mercado. Todo dia você tem que aprender uma coisinha diferente. Hoje, com as novas tecnologias, os sistemas mudam muito. As normas técnicas estão também sofrendo alterações. Certo. Então, você acaba tendo que olhar ali qual a norma técnica, como que pode usar agora, que era desse jeito, não atende mais. O que foi praticado há um tempo não se pratica mais. Então, você acaba tendo que se aperfeiçoar e se adequar também. E isso vale para o material existente, para as tecnologias existentes e para as realidades de novas demandas. Então, você sempre tem que estar estudando situações, se atualizando. Né? Buscando um curso, uma especialidade em alguma área que você se identificou. Exatamente, para poder, igual eu falei, as normas técnicas elas vão também sofrendo pequenas modificações. Às vezes não é algo tão significativo, mas elas... Então, ali ao longo dos anos, você tem que também se adaptando nesse sentido. Certo. E aí, Daniele, você trabalha na empresa lá, tem outros técnicos ou é só você a responsável? Tem outros técnicos. Tem outros técnicos, né? Técnicos. Então, são também da mesma modalidade. Exatamente, eletrotécnico e mecânica, exatamente. Tá. Às vezes um ou outro que não tem, a gente pede para complementar, justamente porque é necessário, né? Tá, então tem serviços que você pega que de repente não tem na tua equipe, mas você... busca um parceiro que... Hoje não, assim não. Hoje a gente praticamente não terceiriza nada. Não, a gente tem parceiros que a gente indica. Certo. Mas de terceirizar, pra incorporar na equipe para determinado não, indica, cliente, por exemplo, o cliente está precisando de uma outra parte. Tá. Não, olha, essa eu não realizo. Mas vou te indicar um nome aqui de que é um amigo que a gente faz o troca-troca. Que ele indica também, para a gente e a gente indica para ele, que é técnico também. Perfeito. E aí vai indo nesse sentido, entendeu? Tá. Vai indicando outras empresas, mas... a gente focou justamente nesse nicho, exatamente. Tá. E parcerias com engenheiros, vocês também realizam? Temos também. Tem também, né? Eu tenho, inclusive, com engenheiras. Com engenheiras, exatamente. Ótimo. Tá, mulheres, ótimo. A gente também vê essa facilidade dessa troca. Certo. Então, às vezes, elas fazem um projeto de incêndio, só que elas não têm interesse em executar, elas não é o ramo delas, elas trabalham mais com projeto. Aí elas já indicam meu nome para aquele cliente. E aí ele já entra em contato, aí ela já liga, Dani, eu indiquei seu nome para assim, liga lá. Aí eu já vou, realizo a execução, enfim, ou alguma outra demanda. Então a gente tem, sim, eu tenho 2 parceiras fortes, graças a Deus, que a gente faz essa parceria. Essa via de mão dupla aí, exatamente. De trabalho. Ótimo. Daniela, você disse aí sobre o desafio de ser empreendedora, né? Porque certamente o mercado... Claro, no seu existe uma previsibilidade, né? Porque a cada ano você tem que renovar determinado tipo de equipamento de segurança. Sim. Mas eu imagino a manutenção é anual. Isso. Mas eu imagino que exista também as sazonalidades. Em algum momento que tem uma demanda maior de serviço, outras menores. Tem. Na pandemia sofremos isso também, né? Na pandemia não houve a vistoria por parte do Corpo de Bombeiro. Então, aí ficou uma questão... E assim, então a gente, por exemplo, tem, como todo comércio, é o que eu falei, por isso às vezes a gente tem que ir estudando formas para que o seu comércio não só se sustente, mas para que você se mantenha vivo no mercado. Tem vários diferenciais que a gente tenta fazer, né? Para estar correndo atrás e mantendo-se firme, forte, atuante e com os objetivos alinhados, que é os objetivos que a gente traça anualmente. Perfeito. Uma outra curiosidade é que, por exemplo, tem uma feira que é só dessa parte de incêndio e pânico que acontece em São Paulo a cada 2 anos. E logo lá no início nós fomos visitar essa feira para ver as novidades, para ver, né? E tal, e fomos. E lá a gente viu uma máquina de testar mangueira. E a máquina também, como toda novidade do mercado, o valor era um valor agregado significativo.
O que nós fizemos? Construímos a máquina. Aí a sua empresa construiu uma máquina a também? gente fez a máquina na época nós éramos a única empresa do estado de Goiás que tinha a máquina de teste de mangueira. É uma máquina que você acopla a mangueira e faz o teste, né, para ver se não está furada. Exatamente, se o material vai aguentar a pressão da água, né? Então, aí a gente tem, só. É por isso que eu falo, onde tem o técnico, tem a criatividade, tem a questão do fazer. Certo. Então, isso eu acho incrível mesmo. É uma das coisas que me encanta no serviço técnico. Certo, olha só. Lá atrás você trabalhava com a parte de construção, de fabricação de panelas. Foi em Minas Gerais. Não trabalhava diretamente, né? Mas acabava ali me ambientando em tudo que se referia àquilo. Na época não era tão direto, igual é hoje, mas já tinha o meu primeiro contato. E aí foi em Minas Gerais, viu a máquina que era muito cara, exatamente. Veio para Goiás, fabricou uma. Fizemos. Agora... E depois, agora não, já tem muitos anos isso, já tem um tempinho. E aí fizemos também essa máquina de teste de mangueiras. Exatamente. Teve sucesso e foi legal e funciona. Tá certo. Que ela também tem um aproveitamento de água para não utilizar, né, excessivamente água desnecessária, então facilita. Maravilha. Pois é. Então, além de executar, também faz a criação, faz a parte criativa. Aí igual eu falei, a parte que a gente vai vendo as demandas, vai surgindo novos equipamentos, novas demandas, e a gente vai se adaptando e aprendendo também. Perfeito. Que maravilha. Dani, muito bom conversar aqui com você, e você trouxe aqui, com certeza, para a nossa audiência, uma experiência muito rica e que pode, com certeza, causar aí um impacto muito bom nas pessoas que estão assistindo. Para quê? Para aderirem àquela área que você participa ou até para fazer o curso técnico. Então, muito obrigado mesmo pela tua presença, e você tem aí o microfone à sua disposição para complementar a tua fala da forma como você desejar. Novamente, eu quero agradecer. Eu acho que eu tenho uma frase que é assim, ó, Deus sempre tem o melhor para mim. Certo. Então, a gente não tem que ficar com medo de transicionar entre profissões. A gente não tem que ficar com medo de empreender em lugar nenhum, em atuação nenhuma. A gente tem que ir fazer. Porque as coisas acontecem para o bem da gente. E quando elas acontecem positivamente, que você vê, é muito satisfatório, é bom. Certo. E assim, não vai ter só flores, a gente vai ter algumas pedrinhas, mas elas são importantes também para a gente alcançar os nossos resultados. E eu quero agradecer a todos, o pessoal que trabalha comigo, as pessoas que trabalham comigo, que são meus parceiros. Eu quero agradecer minha família, eu quero agradecer os parceiros do conselho, porque todas essas pessoas, de alguma maneira, engrandecem a minha atuação e quem eu sou hoje. Claro. E todos os dias eu aprendo um pouquinho. E isso, eu acho que o grande desafio e a grande questão é nunca deixar de aprender. Perfeito. Então, a gente só tem a agradecer e dizer para você que tudo que a Daniele falou aqui, você que é técnico, você que é técnica, pode atuar nesse segmento também. Existe um universo para que os técnicos ocupem o seu devido lugar no mercado brasileiro. Então, muito obrigado pela tua audiência, muito obrigado aí por você estar levando essa informação nossa para mais pessoas. Queremos que você leve essa experiência que a Daniele compartilhou aqui conosco para outras pessoas. Você que já é inscrito, clique no sininho, compartilhe. E você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal iTécnicos, porque pode ter certeza, muitos conhecimentos você adquirirá aqui neste canal que é voltado para o segmento dos técnicos industriais. Muito obrigado, Dani, mais uma vez. Obrigada, Luzimar, pela oportunidade de contar a minha história. Te agradeço pela confiança. Tá certo, a gente agradece o tempo que você dedicou aqui conosco. Obrigado mais uma vez vocês aí. Sejam bem-vindos sempre e até o próximo episódio. Um abraço a todos.